tivemos uma grata surpresa. Acabamos de conhecer o pastor Lira, missionário da região. Tem 86 anos, continua pregando o evangelho. Bem, eu nasci aqui, nessa região, em 1931 e não conhecia nada de Deus, não conhecia a palavra de Deus e cheguei até por desconhecimento, por ignorância, a apedrejar um filho de Deus na cidade de Simões, mandado pelo líder religioso, e eu achava que estava fazendo algo de Deus. Só que aquilo me chamou a atenção porque ele era um policial militar e ele tinha revólver na cinta e ele não usou o revólver em nenhum momento para atirar na gente. E aquilo me chamou a atenção porque se fosse eu metia fogo no povo. Mas que foi uma surpresa muito grande. Quando eu vi vocês aqui, eu pensei, mas logo com o ralo novo, que esse povo veio aparecer aqui, que isso aqui é novidade, nunca vista aqui. Então sabe o que eu fiz? Eu fui descansar. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou descansar porque esse povo vai fazer mais do que eu. E estou feliz por isso, meu irmão. Porque vocês estão fazendo o mesmo. Essa é verdade. Vocês não vieram aqui por acaso, não. Aleluia. Não, vocês vieram aqui foi enviado por Deus, sim. Estamos a caminho da Serra do Inácio e é um percurso que vai durar cerca de 2 horas. Estamos a caminho da Serra do Inácio, vamos para um vilarejo chamado Cajueiro. Nós ouvimos falar de uma condição onde as famílias ali estão passando por uma condição de dificuldade e vamos buscar saber como é que nós, como Impacto Sertão Livre, vamos poder assistir a essas famílias. Muito longe daqui ou não? É só ir reto. Olha, só entrar nas esquerdas. Tudo que quiser, eu vou bem devagarzinho, mostrando a vocês. Pode ser? Pode ser. Bora, muito, vai não. Ele disse que era pertinho, né? Então é mais pra frente lá. Sabe onde que é? Sim. Ela tem 11 filhos. Domingo nós vamos estar de volta. Tá bom? Tá? Tchau, tchau, crianças. Obrigado.
vejo, Senhor, a esperança da vida dela, Jesus. E visita os filhos e o marido, Senhor, e dá um novo tempo a esta casa, Deus. Deus abençoe vocês. Em toda a edição, nós percebemos uma marca especial, fatos que nos marcam, testemunhos, histórias das mais lindas e variadas. Por exemplo, no Capitão Gervásio, nós temos a história do Valmir. Ele era o homem mais perigoso da cidade, vivia armado, e num dia recebeu a visita dos amarelinhos na casa dele, e ele recebeu essa visita como se fosse o Senhor dando a ele uma segunda oportunidade. Ele se converte e tempos depois ele nos escreve dizendo que não estava mais bebendo, não estava mais batendo na esposa, estava lendo a Bíblia. Hoje ele acabou de finalizar um curso de preparo, é um missionário do sertão para o sertão. Temos a história em São Francisco, onde uma senhora recebeu os amarelinhos rastejando pelo chão. Fazia 6 anos que ela não andava devido a um acidente. E no final daquela visita, eles oram por ela. Ela levanta, passa a andar, celebra o Senhor na praça. História recente, Caldeirão Grande, onde uma mãe desenganada pelos médicos, a sua filha aparentemente teve algum contato com elementos corrosivos e ela estava sendo corroída externa e internamente, e os médicos haviam dito que ela haveria de falecer depois de alguns dias. Após a visita, os amarelinhos oraram por essa criança, e quando eles foram recebidos, ela estava chorando, não conseguia beber por conta das dores, né? Não conseguia comer. À tarde eles receberam notícias de que a criança havia almoçado. Poucos dias depois, as cicatrizes externas já estavam cicatrizando, as feridas externas estavam cicatrizando, e no último dia na praça a vovó dessa garota deu testemunho. E agora é para os fortes. Mas antes, eu lembro de uma viagem que eu fiz a Moçambique. Eu passei pouco mais de 3 meses naquela nação, junto a uns missionários, e ali também ouvi de testemunhos do tipo, cerca de crianças, 300 crianças haviam feito uma visita a uma missionária. Era tempo de guerra, tempo de muita confusão, e elas apareceram à porta dessa missionária, que estava na casa de uma outra missionária, e ela não tinha o que comer, mas essas crianças apareceram e o que eles tinham era um bolo, e as crianças estavam famintas, e o relato é que eles deram graças pelo bolo, e aquele bolo se perdeu no meio daquelas 300 crianças, e todas elas, né, segundo o relato, se fartaram, comeram bolo. Numa outra ocasião, uma missionária, eu agora não vou me lembrar qual era o contexto, mas havia muita gente e pouca comida, né? Muita gente, uma panela, 2 panelas, aquelas panelas grandes, até que chegou a última panela e a missionária olhou para a multidão e falou: não vai dar. E ela, a cada colherada, ela ia percebendo que a panela não esvaziava. E no final todas as crianças, né, os adultos foram alimentados. E agora em Curral Novo, começou com uma visita à Serra do Inácio. E na serra
um dos amarelinhos, ou um grupo de amarelinhos foi levado a uma comunidade chamada Cajueiro. E ali eles viram uma pobreza extrema. Uma das senhoras ali chegou até a dizer que faz muito frio, porque na serra é um pouco elevado e lá faz muito frio mesmo. E na época em que ela vivia naquelas casinhas de taipa, né? Bem simples, por conta do vento, às vezes a chuva, ela chegava a enterrar as crianças até o pescoço para não sentirem frio, para poderem dormir. E ela voltou para a base e contou o que ela havia visto, e houve ali uma movimentação, e nós levantamos quase 20 mil reais para que Cajueiro, a comunidade ali da Serra do Inácio, pudesse ser abençoada. E o interessante foi que algumas vozes da cidade se levantaram contra, dizendo que o povo de Cajueiro, da Serra do Inácio, são pessoas que não querem trabalhar, que são preguiçosas, que só bebem. Toda generalização é maléfica. E por mais que isso fosse verdadeiro, por mais que todos em Cajueiro ou Serra do Inácio fossem preguiçosos, seria muito bom nos lembrarmos ou termos em mente o significado de misericórdia, porque misericórdia também é favor imerecido. Misericórdia é receber aquilo que não merecíamos ou não merecemos. Então toda vez que você olhar para alguém e no seu coração você sentir, olha, essa pessoa não merece, é ela justamente o alvo da misericórdia. Essa pessoa é o alvo de quem a misericórdia precisa, ou a quem a misericórdia precisa alcançar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes haverão de receber misericórdia. E então nós, com esses recursos, fizemos 60 cestas básicas. Nós acabamos com os armazéns de Curral Novo, esvaziamos os armazéns de Curral Novo, fizemos 60 cestas básicas fartas para durarem aí alguns meses. Por conta do frio, também adquirimos algumas redes para que elas possam ser usadas também como cobertores. E a princípio, né, porque a Serra do Inácio é um lugar amplo, né? Até mesmo Cajueiro, ali nós percebemos que as pessoas moram distantes umas das outras. E a informação inicial que nós tínhamos era que haviam ali 25 famílias, 25 casas. Só que, obviamente, em cada casa havia um número diferente de pessoas. Numa casa com 10 filhos, noutra com 6. Então, fizemos alguns cálculos e pensamos, bom, quando uma casa tiver um número maior, nós damos 1, 2 ou 3 cestas básicas, dependendo da quantidade de pessoas. E, a princípio, o cálculo foi 25 casas. Só que, e a gente tem que se lembrar, é bom a gente saber que as pessoas envolvidas nessa distribuição, a gente tem ali pessoas que trabalham em corporações, pessoas que têm muito treinamento e capacitação, e a questão do checklist, de contagem, de cálculo, isso é algo muito, muito básico, né? E o relato foi que eles foram distribuindo as cestas, né? Começaram inicialmente pensando em 25. Numa casa davam 1, 2, na outra 3, e foram distribuindo, até que elas viram que havia muito mais casas, né? Haviam muito mais pessoas, e o número de cestas, quando elas se deram conta, não batia. Eu creio nessas coisas, queridos. Não batia
o cálculo não batia, e no final 55 casas receberam cestas básicas, 55 famílias receberam. Houve multiplicação de cestas básicas para que essas famílias, para que essas crianças pudessem ser supridas, pudessem ter alívio para esse tempo que está chegando. E nós celebramos ao Senhor, celebramos aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Celebramos aquele que de eternidade em eternidade é o mesmo, cheio de graça, cheio de bondade. Eu não sei. Era para ser. Isso aqui começou para ser um teste de câmera, de luz, de microfone. Tô aqui sem barba feita, sem banho tomado. Essa é a minha realidade. Essa é a verdade nua e crua. Fora de foco, talvez, não sei, mas continue orando conosco, queridos. Continue orando para que o Senhor ainda na nossa geração, que ainda em nossa geração possamos ver um sertão, mas não porque é sertão, possamos ver esse povo que por tanto tempo tem clamado em silêncio, sendo alcançado por uma igreja desperta, viva, avivada pelo Espírito de Deus, que se importa com os pequenos, que se importa com os esquecidos.